Olá pessoal, aqui é o Marco Falcone, estamos aqui gravando mais um episódio tão esperado de todas as terças-feiras. Agora estamos abrindo o episódio número 19. Já passamos durante esses 18 episódios anteriores falando desde a história da cerveja, contando uma série de curiosidades, contando estilos de cerveja que são fabricados e que nunca o mundo tinha visto, ou seja, no Brasil, que só tinha acesso a cervejas claras e escuras, passaram a conhecer cervejas maravilhosas, cervejas de diversos estilos. Então vários rótulos da Falco já foram apresentados, mas para que isso tenha consistência, pessoal, é muito importante que seja entendido como é o processo de fabricação da cerveja. E para isso a gente tem que entender das matérias-primas, né? Vocês têm um episódio que eu falei sobre a Reinheitsgebot, que era a lei da pureza da cerveja, determinava que a cerveja só poderia ser fabricada com 4 matérias-primas básicas. Na verdade, são 3 matérias-primas básicas, que seria a água, o malte de cevada, o lúpulo. O quarto ingrediente, que na verdade não é ingrediente, é um agente, é o levedo. O levedo é que na verdade quem faz a cerveja. Por definição, a cerveja é um líquido açucarado no qual a levedura digere as moléculas de açúcar, transformando em álcool e gás. Isso é a cerveja, basicamente. Então, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre as matérias-primas na fabricação da cerveja, né? A primeira delas é a água. A água é uma matéria-prima fundamental, ela na verdade é o maior volume da cerveja. Ela representa, na maioria dos casos, 94% do conteúdo da cerveja. Muitas vezes me falam, poxa, você não bebe água não? Eu falei, eu bebo, mas eu prefiro com malte e lúpulo, que é essa água aqui. Cerveja, então, é essa coisa mágica, né, que através da transformação dos açúcares contidos no malte, né, e com o tempero do lúpulo, tem a levedura fazendo esse líquido tão precioso. A água, gente, ela é extremamente importante na cerveja, mas a água se tornou um grande mito da cerveja. Muita gente ainda acredita que a cerveja só é boa de onde a água é boa. Isso é uma grande verdade no passado, porque não havia como tratar a água. Hoje você faz a água que você quer em qualquer lugar, porque a tecnologia permite. Naturalmente, na Idade Média, por exemplo, uma cervejaria se instalava na beira do Rio Reno, tinha uma excelente cerveja ali, né? Cervejas da República Tcheca usavam aquela água quase que ácida, proveniente ali daquela região que era bastante metalúrgica, né? Já as cervejas da Inglaterra, da região de Burton-Trent, são cervejas extremamente, água extremamente alcalina, né? Então a água realmente influi na cerveja. Mas hoje não existe mais essa diferenciação, porque a água é tratada. Existia uma lenda, não é? Que as cervejas, por exemplo, a Boêmia era excelente, porque ela era produzida em Petrópolis, onde a água mineral é espetacular. Isso é uma grande bobagem, porque ali a gente tem que desmineralizar a água, porque tem alta quantidade elétrica. Então, realmente não procede essas crenças populares antigas, né? Então, existia a crença popular, por exemplo, que a cerveja de Pirapora era a melhor que tinha da Antártica no Brasil, e a gente olhava pela tampinha, né? Porque a água era do Rio São Francisco, enquanto a cerveja da Avenida do Oiapoque, em Belo Horizonte, era uma cerveja muito ruim, porque a água era do Rio Arrudas. Isso é uma grande bobagem. A diferença era de acordo com o mestre cervejeiro que fabricava a cerveja. Porque a água usada, o resultado final, depois de transformada, era a mesma água que se usava em Pirapora, que se usava na Avenida do Oiapoque. E aí eu vou contar um caso aqui que é muito engraçado, que vale a pena. Meu amigo Manfred Brandt, que era o mestre cervejeiro da Antártica de Pirapora, tomando cerveja comigo na década de 90, ali na região da Savassi, aqui em Belo Horizonte, começa a dar gargalhada na mesa. Eu falei, que você está rindo, Manfred? Ele falou, não, é porque tem o pessoal da mesa ali, ó, eles estão olhando as tampinhas, ó,
Está tudo escrito Pirapora. Então eles estão tomando a cerveja com uma boca maravilhosa. Que maravilha essa Antártica de Pirapora. Falei, mas você está rindo por quê? Não é porque, na verdade, aqui na Avenida do Oiapoque, na fábrica de Belo Horizonte, acabaram as tampinhas. Eu mandei tampinha de Pirapora para cá. Eles estão tomando a da Oiapoque. Morrendo de rir do negócio. Gente, a água é o seguinte, ela é importante que seja entendida, porque ela tem uma série de íons, né? Como sódio, o próprio potássio, cálcio, que são fundamentais. Dependendo do estilo que nós vamos fazer a cerveja, nós temos que controlar esses íons. Então nós, por exemplo, nós precisamos de uma água mais dura quando nós usamos maltes escuros para fazer as cervejas escuras. Nós precisamos de uma água mais ácida quando vamos fazer cervejas claras. Então isso hoje em dia é muito controlável, mas é muito importante que o mestre cervejeiro tenha essa ciência que possa controlar isso, né? Então, a água é o primeiro fator, que é o mais volumoso. O segundo fator mais importante é o malte. O que é o malte? É um grão que é malteado, ou seja, germinado, através de cereais. O malte, o cereal mais usado para a fabricação de cerveja, para transformação em malte, é a cevada. Mas pode ser também o trigo, o centeio, o sorgo, a aveia, o alpiste, o painço. Todos eles são cereais malteáveis. Mas basta ser cereal? Não. O feijão, por exemplo, a soja, não são cereais malteáveis. Eles são oleaginosas. Não servem para fazer malteação, para a produção de cerveja. Nós temos a cevada, que é o principal, porque ele é o que apresenta o maior rendimento na produção da cevada, do malte. Então, aqui eu tenho uma amostra de cevada, de malte, quer dizer, que é a cevada que já foi germinada, ela não chama mais cevada, ela passa a chamar malte. Então sabe aquela conversa que o pessoal fala assim, eu vou ali na esquina tomar um suco de cevada? Cerveja que ele não vai tomar, porque cerveja não faz com cevada, faz com malte, que é a cevada depois que foi germinada. E muito interessante, por que é necessária a malteação? A malteação, que é o processo de germinação, ele é responsável pela geração de uma série de enzimas que vão permitir, no momento do cozimento do malte, da transformação do amido constante dentro do grão. Vocês vão ver um diagrama aqui, como que é o interior do grão, né, onde nós temos a casca, nós temos a acrospira, nós temos o endosperma. O endosperma, ele é repleto em amido. No momento do cozimento, ou seja, a exposição ao calor, as enzimas constantes, depois criadas na germinação, é que vão transformar o amido constante dentro desse grão em açúcar. Então, isto é o processo de produção da cerveja. Muita gente questiona e reflete como que as cervejas escuras são feitas, né? É muito fácil. Antigamente, quando só tinha cerveja clara e escura, e só se olhava a coisa em função da indústria, né? Se utilizava os corantes caramelo, né? Eles transformavam a cerveja em escura ou clara, né? Não usando corante era clara, usando corante era escura. E depois nós fomos descobrir que essa dinâmica no mundo inteiro, onde sempre se produziu a cerveja pura, era muito diferente. Era de acordo com o grau de secagem do malte. Então nós temos aqui um malte torrado. Esse malte foi torrado lá na Falck. Tá? Ele vai dar características, notas e aromas de café, inclusive notas de cacau, né? Que vão dar aqueles tons que vocês viram no episódio número 16, que falou da cerveja Ouro Preto e Red Baron, que elas têm a diferenciação através da torrefação do malte. E nós temos, gente, uma escala aí de mais de 80 maltes que vão ter os seus tons, não só de cores, como também de sabores, de acordo com o nível de torragem do malte. Na torrefação do malte, nós temos aí várias possibilidades, inclusive a utilização de umidade, onde nós vamos ter a caramelização do interior do grão, né? E nós vamos ter notas muito mais surpreendentes, interessantíssimas. São notas que são que vão gerar complexidade à cerveja, né?
Então nós vamos gerar aromas e sabores de bala toffee, por exemplo. Aromas e sabores lembrando frutas, passa, lembrando cereja. Então é uma vastidão de possibilidades que a gente consegue com a variação das matérias-primas que a gente utiliza na cerveja. Então, pessoal, essas palavras nós vamos partir desse episódio em 2, tá? Nós vamos falar sobre a segunda parte das matérias-primas, já no episódio 20, onde nós falaremos do lúpulo e da levedura. Então, com isso, pessoal, eu encerro o episódio 19, desejando a todos ótimas cervejas. Um abraço!